Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Se você chegou até aqui é porque você ficou com dúvida em relação a quem seria a tal mulher cuxita que está escrito em Números capítulo 12, verso 1. Pois é, esse vídeo nós vamos tratar apenas desse primeiro verso. Sim, depois a gente trata de um outro assunto que certamente você também ficou na dúvida nesse capítulo, que é sobre a lepra em Miriam, tá bom? A gente vai falar isso num próximo vídeo, mas vamos lá. Números capítulo 12, verso 1 diz: Miriam e Arão, os dois irmãos, falaram contra Moisés, irmão deles, né? Por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. Em primeiro lugar, cuxita vem da palavra Cuxi. Cuxi é a Etiópia. Claro, o Cuxi, na verdade, ele é um neto de Noé, filho de um dos filhos de Noé, chamado Cã. Noé teve 3 filhos chamados Sem, Cã e Jafé. Sem vai dar origem aos semitas. Isso é o povo descendente de Abraão, todo é semita porque Abraão é descendente de Sem, ok? Então, a mulher de Abraão era Zípora. Zípora era descendente de Midian. Midian é um dos filhos de Quetura, que foi a mulher de Abraão quando Sara morreu. Então, Abraão tem vários filhos com Quetura e um deles é Midian, da onde vai sair os midianitas, de onde vem a Zípora. Porém, essa mulher aqui é uma mulher cuxita. Ela não é da linhagem de Sem. Sem, Cã e Jafé, lembra? Então, Sem, Cã e Jafé. De Cã vai sair esse rapaz chamado Cuxi, que vai dar origem aos etíopes, a Etiópia. Então, quando fala que essa mulher é uma mulher cuxita, literalmente você está dizendo, você deveria ler ou traduzir da seguinte forma: por causa da mulher etíope, né? A mulher etíope que Moisés tinha tomado. Porém, há muitas interpretações acerca disso que eu quero compartilhar com vocês. Fiz um artigo específico sobre isso, todas as fontes, os comentários que eu vou citar aqui, as referências bibliográficas estão lá no nosso artigo no site. Basta você clicar aqui embaixo, eu vou deixar ele prontinho para você, tá bom? Então, a primeira linha de interpretação que nós vamos ver, ela diz o seguinte: não uma mulher etíope, mas a própria Zípora. Quem fala isso é tanto o Rashi, que é o Rashi, Ibn Ezra e outros vários exegetas judaicos vão defender essa ideia e vão dizer o seguinte, ó, se trata de Zípora, filha de Jetro, né, ou Reuel, cuja beleza era reconhecida por todos, do mesmo modo que contrasta com a negritude de uma etíope. Esse comentário está lá no nosso artigo para você ver as fontes, tá? E para negar a possibilidade de Moisés ter possuído uma mulher etíope, eles vão fazer um cálculo de gematria, né? E aí, buscando um valor numérico equivalente entre a expressão vistosa, ou seja, uma mulher de reconhecida beleza, e cuxita. Ou seja, eles vão calcular e vão dizer, olha, a palavra vistosa e a palavra cuxite, né, cuxita, elas têm o mesmo valor numérico. Logo, quando fala que é cuxita, quer dizer que ela é de uma mulher de reconhecida beleza e não que ela seria necessariamente da Etiópia. Então parece que eles não gostavam muito da ideia de Moisés ter possuído uma mulher etíope e buscam esse tipo de interpretação, né? E aí, Rashi vai dizer ainda o seguinte, que o termo cuxita foi repetido para ressaltar que sua beleza física era tão grande quanto as qualidades de seu caráter. Rashi ainda vai dizer o seguinte, que ela foi chamada de etíope por conta da sua beleza, assim como um homem chamaria o seu filho bonito de etíope para evitar que recaia nele o mal olhado. Mas, para ser sincero, eu não consegui entender absolutamente nada. É uma associação que, particularmente para mim, não faz sentido. Apesar de Rashi ser um grande comentarista no caso do judaísmo especificamente, mas aqui, sinceramente, não me convenceu, né? Em contrapartida, Kent Dobson ele vai sugerir o seguinte, que talvez eles estivessem chateados que Moisés tivesse se casado com uma estrangeira de uma região geográfica completamente diferente, né? E aí ele vai falar o seguinte, é possível que em um momento de justiça poética, a punição de Miriam de ter pele branca como a neve, que foi essa punição que ela vai receber nesse capítulo, né? Ela vai ficar com lepra
e aí é destacado que ela fica com a pele branca como a neve. Ele diz, talvez, em um momento de justiça poética, a punição de Miriam de ter ficado com a pele branca como a neve fosse para contrastar, um contraste, com a pele negra da mulher de Moisés. Eu achei bem interessante esse comentário e compartilhei aqui. Faz todo sentido. Não quer dizer que seja necessariamente isso, mas faz todo sentido. Outra teoria, outra coisa que a gente precisa entender. Cuxi é a Etiópia ou seria a própria região de Midian? Alguns vão tentar associar o termo cuxita com o termo Midian, né? Ou seja, eles vão tentar falar, não, cuxita ali está sendo usado como se fosse uma designação arcaica de Midian, e eles vão usar para isso o texto de Abacuque 3, verso 7. Mas fica claro no próprio texto que se trata de duas regiões diferentes. Se for pegar esse mesmo tipo de interpretação, a gente deveria usar o texto de Isaías 7,18 para falar que Egito também é uma designação arcaica para a Assíria, que não faz o menor sentido, certo? Então, sem uma base sólida, eles acabam tentando dizer, ah não, nesse contexto, Cuxi quer dizer Midian, mas não faz sentido a partir disso que eu falei. Se você quiser testificar, pega lá Isaías 7,18 e você vai ver. Se você aplicar o mesmo método de interpretação, vai ter que falar que Egito é um dos nomes da Assíria e não é assim que funciona, tá ok? Agora, para e pensa, se ela é a mesma Zípora, por que implicar com a mulher de Moisés? Por que Miriam e Arão iriam agora implicar com a mulher cuxita, a mulher de Moisés? Se ela é a própria Zípora, não faz sentido nenhum. Bem, o Rashi vai tentar explicar isso da seguinte forma. Ele diz que era o fato de Moisés abandonar a esposa, uma espécie de divórcio, né, quase. Absolvido por suas tarefas de profeta, ele teria negligenciado o lar. A opinião de Rashi foi vivamente criticada desde a Idade Média por numerosos comentadores. Isso aqui o Shuraki vai deixar esse adendo aqui para nós. Então, mas existe ainda uma outra teoria acerca dessa mulher cuxita. Outros exegetas judeus dizem que esta mulher era uma rainha da Abissínia. Abissínia é a Etiópia, que Moisés tinha tomado como mulher durante a sua estadia de 40 anos naquele país. Essa teoria, falando para nós cristãos, ela cai por terra porque a Bíblia diz que aos 40 anos de idade, Moisés ele foge do Egito, né? Então a ideia de que Moisés teria ficado lá no estadia de 40 anos na Etiópia não faz o menor sentido. Pode até ser que ele foi para a Etiópia em algum período da sua vida e ficou um pequeno período, mas não todo esse tempo, né? Flávio José, o que ele vai falar sobre isso? De acordo com Flávio José, os etíopes fizeram uma investida militar contra o Egito e obtiveram importante vitória. Então ele fala, olha, teve um momento na história que Moisés estava lá, que Moisés, ele vai explicar aqui que Moisés já se torna um general, né? E a Etiópia vem e faz uma investida militar. Os egípcios se reconheceram muito fracos para resistir tão grande força e receberam a mensagem que havia apenas um homem, um hebreu, capaz de salvar o Egito nessa guerra. O rei, Faraó no caso, não teve dificuldade em julgar por essas palavras que Moisés era o hebreu em questão, a qual o céu destinava a salvar o Egito, e pediu à filha para fazê-lo general de todo o exército. Isso palavras do Flávio José. Ok? Então ele vai dar a ideia de que Moisés se torna então, por causa da investida da Etiópia, ele se torna o general de todo o exército do Egito. A Bíblia não fala absolutamente nada sobre isso, mas diz que Moisés era um homem poderoso em palavras e obras e que também ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Moisés é agora como um ilustre general, né, do Egito, claro. Ele vai impelir os etíopes até Sabá. Sabá, naquele tempo, capital da Etiópia. Lembra da rainha de Sabá que visita Salomão mais à frente? Pois bem, sendo reconhecido por seu ato de bravura por Tarlis, filha do rei da Etiópia, que mandou oferecer-lhe a mão em casamento. Segundo José, essa menina, essa princesa, no caso, a Tarlis,
filha do rei da Etiópia, ela vê esse ato de bravura de Moisés e agora, praticamente como um acordo de paz, né, oferece a sua mão em casamento. E ele aceita essa honra com a condição de que ela entregasse a cidade. A promessa foi confirmada com juramento e depois que o tratado foi feito em boa fé de parte a parte, ele deu graças a Deus por tantos favores e reconduziu os egípcios vitoriosos para a sua pátria. Então, essa seria a explicação de José acerca dessa mulher etíope. Seria a Tarlis, que nessa investida de Moisés para proteger o Egito, ela se admira dele, oferece sua mão em casamento, Moisés aceita. Evidentemente, quando que ela vai surgir na história de novo, né? Essa princesa então fica no Egito durante toda aquela fuga de Moisés para Midian. Lá em Midian, Moisés conhece a Zípora, certo? Se casa com Zípora, tem os 2 filhos lá na casa do seu sogro. E aí, quando ele volta para buscar o povo no Egito, então Tarlis teria subido, né? Esse aqui é um nome talvez fictício. Então essa mulher cuxita teria subido junto com todo Israel, né, para acompanhar Moisés, e aí acontece esse evento de toda essa confusão. Há ainda algumas teorias de que ela seria uma princesa, uma rainha da Etiópia e tantas outras coisas, né? Mas o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala muito pouco, só fala isso, né? Então as Escrituras Sagradas não preocupam em dar muitos detalhes acerca de quem seria essa mulher cuxita e etc. Porque o foco de Números capítulo 12 não é na mulher. Na verdade, a mulher foi só uma desculpa que eles usaram para poder demonstrar um pouco da sua inveja, do seu ciúme em relação a Moisés, do seu dom profético. É isso que Arão, Miriam vão falar. Será que Deus fala só por meio dele? Será que Deus também não usa a gente, né? Ou seja, ela foi simplesmente uma maneira deles poderem perturbar Moisés naquele momento. E aí nós precisamos saber o seguinte, que eu já falei, a palavra cuxita, né, provém do hebraico cush, que significa, pelo dicionário Strong, negro, tá? E aí a gente sabe que está relacionado com a Etiópia. Significa Cush ou Etiópia. Etíopes significa negro. De forma simples, da maneira que está escrito, então Moisés teria tomado uma mulher etíope. Eu já falei da referência, eu vou passar para você. Gênesis 10, 6 fala: os filhos de Cã, que eram filho de Noé, Cã, né? Então os filhos de Cã, Cush era o primogênito, depois Puti. Então Cush é a Etiópia, Puti, se eu não me engano, é a Líbia, ou Lídia, né? Eu acho que é Líbia. Misraim é o Egito, e Canaã. Olha aí, Canaã é o irmão mais novo de Cush, né? Aquela própria terra de Canaã vai ser mais tarde, logo em seguida, dada ao povo de Israel. E aí a ideia aqui, né, que eu falei, né? A ideia que eles se levantam contra a mulher de Moisés não é por causa dela necessariamente, simplesmente, mas eles usam ela como motivo para poder protestar em relação ao dom profético de Moisés. Portanto, a Bíblia não está muito preocupada em falar como que Moisés recebeu essa mulher, qual foi o momento da história. O Flávio Joséfo parece ter o discurso mais coerente. Ele não dá quantos anos Moisés estaria no Egito ali, pelo menos nesse trecho da narrativa. Ele só fala que Moisés se tornou um general, foi lá para a Etiópia, e aí essa moça é dada em casamento para ele. Ele foge, quando ele foge do Egito, simplesmente ele sai corrido, né? Lá em Midian ele arruma a Zípora, e tempos depois, quando ele volta para resgatar o povo de Israel, essa mulher teria subido junto com ele para a terra de Canaã, e aí acontece esse evento aqui, tá ok? Essa é com certeza a teoria mais coerente de todas elas. Espero que você tenha gostado dessa explicação, né? E aí a gente vai passar para a próxima parte desse estudo, que é a continuação de Números 12, para falar acerca da lepra que caiu sobre Miriam, tá bom? Deus te abençoe, eu peço que compartilhe esse estudo com outros irmãos, que deixa ali, eu gostei, para o YouTube entender que você gostou desse conteúdo, e olhe por dentro. Até mais.